E aí, galera do Bate-Bola Tricolor, vocês estão bem? Bom, galera, vou falar aqui de Copa do Mundo. Copa do Mundo que é uma coisa espetacular. Vai fazer falta, já está deixando saudade, apesar de eu também já estar com saudade de ver o São Paulo jogar. São Paulo que joga hoje contra o Flamengo. Mas eu sou um apaixonado pela Copa do Mundo. Começando falando de São Paulo. O São Paulo que joga hoje contra o Flamengo. A Aguirre manteve a base aí. São Paulo que trouxe o João Rojas, que trouxe o Bruno Pérez. Estou muito confiante que o São Paulo vai fazer um segundo turno aí bem bacana. E eu acho que o São Paulo vai brigar nas duas frentes aí, tanto na Sul-Americana, tanto no Campeonato Brasileiro. E sobre Copa do Mundo, eu gravei o primeiro vídeo, né, falando um pouco de Copa do Mundo, um pouco da primeira rodada entre a segunda rodada. Então, mas eu não acabei conseguindo gravar uma outra parte no meio da Copa. Então eu decidi fazer aquele vídeo como parte 1 e esse agora como parte 2, né? Ali com o começo da Copa e agora, como a Copa acabou, no caso o final, do que eu achei, do que eu espero para o futuro, até de seleção brasileira, eu estou com a coisa da seleção brasileira, enfim. Agora mesmo há pouco eu estava assistindo Redação Sport TV e veio um telespectador falando que o calendário era uma das soluções para o futebol brasileiro dar uma melhorada, o que eu concordo plenamente com ele. E o pessoal do Redação Sport TV dando várias desculpas, falando que não achava que o calendário era o principal, se a moeda mudaria, que culturalmente o Brasil não teria como fazer isso, assim, como se que as férias são em janeiro, como se as férias fosse o Brasil pegasse férias geral em janeiro, né? Todo trabalhador pega férias em janeiro. Férias escolares é um fato, férias de quem faz faculdade, e muitas pessoas realmente pegam férias de janeiro, fevereiro, caso do carnaval, em julho. São meses, junho, São João, que viaja, essas coisas, dezembro, mas não é necessariamente todos os brasileiros pegam férias em janeiro. E eu, assim, sempre dando desculpinhas. Gente, é óbvio que, lógico, que não seria o principal fator, mas seria um dos grandes fatores, sim, um calendário, e seria um grande começo para melhoras dos clubes. A gente vê agora mesmo, o São Paulo contratou o Bruno Pérez. Bruno Pérez que provavelmente vai ter uma caída física porque ele não vai ter praticamente férias. Eu não sei se ele o último dia que a Roma pegou, ou melhor, não vai ter nem pré-temporada, tem mais essa, né? Talvez até pior do que não ter férias é não ter uma pré-temporada. Então é bem provável que o Bruno Pérez terá uma dificuldade física. Parece ser um bom jogador. Eu lembro pouco ele do Santos. Até me surpreendi porque ele na Roma vinha jogando com bastante frequência. Nesses últimos jogos aí sempre vinha jogando aí com a Roma na Champions. Então assim, um jogador que, se eu não me engano, fez mais de 60 jogos na temporada. Então a jogada era o Di Francesco utilizava muito ele. Então parece ser um reforço bem interessante. E o João Rojas, vamos esperar um pouco, né? E o que eu espero do João Rojas é que ele seja um reforço mais tecnicamente melhor que o Marcos Guilherme, né? A gente espera isso. E voltando a falar de calendário, então é bem provável que o Bruno Pérez esteja com alguma dificuldade física. Você se lembra do Cueva? Quando veio em 2016, quando o Cueva ainda tinha um pouquinho de vontade de jogar futebol pelo São Paulo, o Cueva conseguia jogar no máximo 40 minutos, 30 minutos, porque ele sofreu muito fisicamente por causa disso.
Porque ele veio pro São Paulo no meio da temporada, não pegou férias, não pegou pré-temporada, então ele ficou praticamente 1 ano e meio de sem férias. Eu acho que ele ficou até mais, porque eu acho que por negociações que ele fez, ele acabou até ficando sem mais. Então assim, o calendário seria fundamental se adequasse ao futebol europeu. Eu acho que a permanência do Filipão, no Militão é muito importante. Não tem essa conversa, que agora o Militão tem que sair, que o Militão é um filho da puta, que o Militão é traíra. Gente, o Militão dentro de campo tá correspondendo. O Militão não é obrigado. O Militão não é. Deixa eu arrumar a câmera aqui, pessoal. O Militão não é obrigado a renovar com o São Paulo. Eu quero que o Militão jogue dentro de campo. Se ele quiser sair de São Paulo amanhã, ok. Espero que ele fique até o final do ano e seja campeão. Prefiro o Militão saindo de graça campeão do que o Militão saindo vendido sem ganhar nada. Então assim, o Miranda foi um pouco assim. Miranda saiu de graça, né? Só que o Miranda veio com um tri brasileiro, né? Só isso. Então vamos parar um pouco e refletir. Então eu acho que São Paulo faz bem em segurar o Militão até o final do ano. Só se fosse uma proposta assim de outro mundo, que eu acho que não vai acontecer. E se o Militão estiver jogando como ele está jogando dentro de campo, eu acho que São Paulo vai estar ali com vai estar com um elenquinho interessante para o segundo turno aí. Talvez falte um volante aqui e ali. Mas na minha visão, São Paulo tem que trazer, se for trazer algum jogador, tem que trazer um jogador muito bom, que venha para opa, esse aqui vai chegar chegando, como seria se caso o Hernandes viesse, né? Então esse seria meu ponto de vista, né? Agora se o Militão amanhã ou depois ficar sem jogar futebol, sem se comprometer com a equipe, sem se esforçar, você primeiro meter o pau no Militão, como foi um dos primeiros a meter o pau no Cueva. Se vocês pegam meus vídeos antigamente aí, eu cheguei junto no Cueva, porque eu não me conformava da forma que o Cueva tratava o São Paulo. E muito torcedor, o Cueva tem que ficar porque o Cueva tem que... ele joga bem contra Gambá. Ah, legal, então só posso ter jogo contra o Corinthians, só São Paulo não joga mais ninguém. Né? Então legal, São Paulo ganha do Corinthians e não ganha mais de ninguém, vai para a segunda divisão. Então ano passado aquele foi um monte de imbecil pro estádio, que não queria que a equipe caísse. Legal, ganhar do Corinthians é ótimo, espero que ganhe sábado. Estou muito confiante, não só para hoje, mas para sábado também. Mas primeiramente é hoje o jogo. Hoje talvez até mais importante para a sequência do campeonato. Então é isso, galera. Mas vamos voltar a falar de Copa do Mundo, depois voltarei a falar de São Paulo, depois do jogo contra o Flamengo aí. Então, galera, sobre essa Copa do Mundo, ficou um pouco bem claro e nítido a diferença do futebol sul-americano e do futebol europeu. Eu, como um latino-americano, eu estou muito preocupado com a situação do futebol sul-americano. Inclusive o Lugano até falou disso, e até eu vinha comentando antes com amigos. São assim muitas coisas, né? Muita gente vem falando que o futebol brasileiro tem uma geração muito boa daqui 4 anos. Será que dá tempo daqui 4 anos os jogadores chegarem bem com a Copa do Mundo? Será que o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Rodrigo, quem mais? O Arthur? Talvez o Arthur é um dos que possa chegar melhor já, né, nessa Copa. Geralmente, Copa do Mundo, o jogador para chegar na Copa do Mundo, ele leva 6 anos de carreira profissional. E tem outros casos de jogador virar profissional no ano e como a Copa do Mundo é amanhã ou o ano que vem, o treinador aproveita o momento desse jogador jovem e leva. Como fez o Deschamps agora com o Mbappé. Mas não, o Dunga fez ao contrário. Tava o Ganso e Neymar, ele não quis levar nem o Ganso e Neymar. Então foi uma coisa assim absurda, que provavelmente faria alguma diferença assim Ganso e Neymar na equipe. Inclusive achava que o Ganso poderia ser até titular daquela Copa e o Neymar entrando no segundo tempo ali. Jogador novo, no improviso, drible, tava com fome, né? Esse Neymar de hoje que só quer
que só quer jogar só quer jogar deitado no chão. Então assim, eu estou muito preocupado não só com o futebol brasileiro, mas com o futebol sul-americano assim, num todo. O futebol brasileiro está perdendo não só fisicamente, que está ficando um pouco claro, que fisicamente está muito abaixo a formação dos jogadores brasileiros. Você vai falar, mas a maioria joga na Europa, mas não é isso, é a formação do jogador brasileiro. O Brasil se criou uma mania agora de criar só um jogadores de lados, jogadores atacantes de lados. Então não está se fazendo meia, não está se fazendo volantes, não está se fazendo centroavantes, só está se fazendo jogadores de pontas, né? Então são muitos. Agora mesmo a gente tem vários jogadores que foram revelados agora há pouco tempo. Você pega o São Paulo mesmo, teve 2 agora, que foi o Luiz Araújo e o David Neres. Aí você pega Vinícius Júnior, você pega o Rodrigo do Santos, você pega o Pedrinho aqui do Corinthians. Se a gente for pensar um pouco aí, tem mais jogadores. São muitos jogadores assim, iguais, de mesma posição. Então eu estou um pouco preocupado com a situação do futebol brasileiro. Tá se falando que o Tite vai renovar por 4 anos. Aí se falou até só de 1 ano para a Copa América do ano que vem, que seria um absurdo se o Tite aceitasse uma coisa dessa. Tá louco. E não tenho qualidade para isso, né? Mas se fosse o caso, cara, Rodolfo, você quer treinar a seleção brasileira? Falava, ok, mas o meu trabalho é durante 8 anos, porque eu não acho que o Tite tem que mudar drasticamente, fazer uma renovação drasticamente, e tem que continuar chamando jogadores experientes, chamando essa base e começar a convocar jogadores novos. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Não cair na do Mano Menezes, que começou a convocar uma parte de jogador novo, e a Copa já era em 2014. Ele fazendo isso em 2011 e a Copa já era em 2014. E acabou entrando pelos canos. Conseguiu até fazer o time ganhar um corpo interessante. Lógico, não tinha uma competitividade. Talvez se a seleção brasileira tivesse jogado eliminatória, aí você vai falar, mas a eliminatória é fraca e tal, mas seria muito interessante. Fraca entre aspas, né? Eu até acho que a eliminatória, um certo ponto, ela se torna até fácil para a seleção brasileira. Só que tem alguns pontos, igual todos os times das eliminatórias, eles chegam a um determinado momento que ele tem que ganhar, se ele quiser ir para a Copa. E aí que as coisas se facilitam para o futebol brasileiro. Então, não acho que a eliminatória seja tão fácil assim. Eu acho que é uma competição importante, que tem suas dificuldades, tem altitude, tem um monte de coisa. Mas lógico, o Brasil não pode, Brasil e Argentina não pode ficar fora de uma Copa do Mundo de jeito nenhum. Mas tem sim suas dificuldades. E teria sido interessante se a seleção de 2010, após a Copa de 2010, que jogasse eliminatória. Porque ganharia um corpo, competitividade e muitas coisas. Então aí o Mano Menezes foi fazer essa renovação, mas acabou que, né, chegou em 2013, 2012 ainda, se eu não me engano, né? O pessoal chamaram o Filipão, né? Nossa senhora, geniais. Enfim, eu acho que o Tite teria que fazer um trabalho aí de um ciclo muito grande. Eu acho que, como o Deschamps fez um pouco na seleção, lógico que não depende só do treinador, né? Tem as suas gerações e tal. Só que na seleção brasileira, queira ou não, sempre tem bons jogadores. Então acho que esses bons jogadores, que nesse trabalho de longo prazo, acho que o treinador teria que se aproveitar. Na minha opinião, acho que 4 anos não dá tempo não, sinceramente. É muito difícil que 4 anos esses jogadores chegam voando assim, numa forma impressionante. Não consigo ver. Mas pode acontecer, porque não? O futebol brasileiro nunca pode se duvidar. Como também não pode se duvidar do futebol argentino. Mas o futebol francês em si, que foi o campeão do mundo, no começo da Copa falei que França, Alemanha, Brasil e Espanha eram os times que... Mas assim, o time que eu tinha apostado mesmo assim
era a França por uma série de fatores. Aí você vai falar, pô, a França não fez um futebol maravilhoso, não fez um futebol que podia fazer mais, eu concordo. Só que tem aquela coisa, né? Uma Copa do Mundo é um tiro curto e tem aquela coisa de competição, de jogar, de querer algo, né? E a França estava naquela toada, não tinha pouca estrela, né? Você tinha um Pogba, você tinha um Mbappé, você tinha um Griezmann. Então assim, jogadores, você tinha um Varane do Real Madrid. Assim, você não tem um Lloris, goleiro muito experiente do Tottenham, assim, você tinha vários jogadores de nomes, né? Então, assim, o trabalho que o Deschamps fez, eu que era um crítico muito do Deschamps, acho que ele fez um trabalho ele foi um agregador muito bom. Que a gente sabe que do futebol francês o jogador francês é um pouco meio temperamental, não é muito fácil de se lidar. A gente pega a Copa de 2010 da França, né? Então a gente sabe que não é coisa fácil de se lidar com o jogador francês. Então ele foi um grande agregador. Lógico que teve o caso do Giroud, né, que foi um caso específico, que o time da França era muito bom, né? Mas era bem provável que o Giroud não jogasse se o Payet estivesse na Copa, porque o Payet provavelmente ele faria o meio de campo com Matuidi, Kanté, Payet e Pogba, com Griezmann e Mbappé na frente. O Giroud entrando no segundo tempo. Então no começo da Copa ele esboçou o time sem o Giroud. E até sem o Matuidi, que eu achava um absurdo. O Matuidi para mim é um grande jogador. E aí ele acabou colocando o Giroud, colocou o Matuidi de volta, tirou o Dembélé, tirou o Tolisso. E o time começou a voar. O time começou a voar assim, entre aspas, né? O time ficou intacto praticamente, né? A Croácia, assim, eu lembro que eu comentava até aqui em casa com amigos meus, que se a Iugoslávia continuasse como país, Iugoslávia, que a Iugoslávia provavelmente já teria chegado na Copa do Mundo e que provavelmente chegariam na Copa do Mundo por tantos jogadores tecnicamente muito bons. E por coincidentemente a Croácia chegou esse ano. E a Croácia, que fazia parte da antiga Iugoslávia, e que parece que aquela parte ali que era aquela parte antiga Iugoslávia era uma parte, parece que ficou uma parte melhor de jogadores, né? Um lugar mais pequeno, Zagreb, Croácia é um país de 4 milhões de habitantes. E assim, desde 98 até agora, sempre produzindo bons jogadores, né? Então assim, lógico que é muito mais demorado se formar na Croácia, mas eles conseguiram se manter pelo menos até lá. Então assim, é um futebol, se a Sérvia começar a evoluir e vai saber se algum outro país lá da antiga Iugoslávia, pode ser uma coisa a mais aí para a Copa do Mundo e uma dificuldade a mais para os países sul-americanos, né? Como é que a Alemanha vai voltar? Como que a Itália vai voltar? A Inglaterra, sabíamos que a Inglaterra, as gerações que vai vir na Inglaterra serão muito mais fortes do que esse time. Esse time foi comido pelas miradas e de repente chegou. Mas assim, uma Copa de se pensar, de se refletir, tanto fisicamente, os times europeus, a Bélgica fisicamente era um absurdo, né? Jogadores versáteis, jogador que joga em primeiro volante, segundo volante, jogador que joga de zagueiro, abre pela lateral, tinha jogador que jogava de lateral esquerdo e ala pela direita. Se aqui no Brasil o treinador faz isso, é professor Pardal. Então tem muitas coisas aqui no Brasil que precisam ser revistas. A essência do futebol brasileiro tem que ser revista, que está sendo perdida. A geração, como eu sempre falava, é fraca. Lógico, se tratando de seleção brasileira, se pode sim fazer um bom time, como o Tite conseguiu até fazer um bom time, que ele errou, em muitos aspectos errou, que fez uma convocação equivocada, mas ele acabou num certo contexto montar um time competitivo. E eu também tenho um ponto fundamental, que queira ou não, faz parte do futebol brasileiro, a imprensa brasileira. Eu acho que a imprensa brasileira está deixando muito a desejar. Muito a desejar mesmo. Falta de conhecimento. O Sormani não conhecia quem era o Thomas Tuchel do Paris Saint-Germain.
Thomas Tuchel é conhecido como um técnico disciplinador, de personalidade forte. Então o Sr. Armani não sabia quem era, como o Pascal também não sabia quem era. E caras de anos de futebol, anos de estradas. Então é preocupante, mas assim, assim, se for falar de Copa do Mundo, mais de Copa do Mundo aqui, o vídeo é mais de 2, 3 horas. Mas sempre aos pouquinhos a gente vou estar comentando aqui de futebol europeu, de Copa do Mundo também, de jogadores e tal. Mas basicamente a minha visão é essa. Um dos meus favoritos eu esperava que chegasse, não acreditava. O Brasil também esperava por ser Brasil, mas eu não acreditava, eu não conseguia ver essa seleção como campeã. Neymar é uma decepção. Uma decepção assim com D maiúsculo. Enfim, galera, vamos ver o que vem pela frente aí com a seleção brasileira. Eu acho que o calendário brasileiro tem que ser melhorado, tem que ser mudado. Isso não dá para começar um brasileiro no campeonato estadual. Tem que acabar. Os times, assim, tem muitas coisas aqui que tem que ser revistas. Mas isso a gente vai falando aos poucos, galera. Boa quarta-feira aí, galera. Você, São Paulino, aí já deve estar na ansiedade desgraçada pro jogo do São Paulo de daqui a pouco. Eu também. Uniforme da Adidas muito bonita aí. Tem algumas ressalvas aí que eu vou falar, acho que no próximo vídeo, da camisa da Adidas. Mas é em comparação com as camisas do futebol europeu, tá? Vocês vão entender o que eu vou falar. Mas aí, galera, tem uma boa tarde, bom dia ainda, né? Que é quarta-feira, não deu nem bom dia ainda, nem deu nem meio-dia ainda. E daqui a pouco vou dar aquela malhada. E já aqui na expectativa pro jogo de daqui a pouco aí de São Paulo e Flamengo, que eu tô muito confiante para esse jogo, não sei porquê, mas eu tô muito confiante que o São Paulo, que o Nenê vai arrebentar, que o trio de São Paulo vai jogar bem, que só me preocupa é o Sidão ainda, né? O Sidão é uma coisa que me preocupa bastante. E depois dessa Copa do Mundo, eu tenho uma certeza que o São Paulo precisa de um goleiro. Valeu, galera! Até o próximo vídeo aí. De muita saúde, de muito amor e muita paz no coração. Fui!